Um outro dado que eu achei super interessante, que compara, né, a experiência dos profissionais no gerenciamento de projetos. E aí ele vai fazendo uma projeção conforme a experiência. Então eu tenho profissionais que têm menos de 3 anos, né, eles têm um salário, né, aqui está em dólar, de $6.000. Quem tem entre 3 e 5 anos vai, né, já pula para $24.000. Quem tem mais de 20 anos, não é, aqui no Brasil, está em torno aí de $46.000. Então, vocês perceberem o futuro, né, que vocês têm aí nessa área de gerenciamento de projetos. Tem um outro dado que eu achei interessante, que isso aqui tem a ver com a estrutura organizacional das empresas, ou seja, como que os profissionais que entram na empresa, né, eles vão tendo uma ascensão, né, no seu plano de carreira. E aí a gente pode ter o seguinte, você tem... Eu vou começar aqui como o especialista em gerenciamento de projetos, que talvez seja, né, a primeira porta de entrada, né, dentro de um ambiente organizacional. É quando você entra nessa empresa, essa empresa adota uma metodologia de gestão de projetos e ela começa, né, a criar essa cultura. Hoje tem um caso que é bem interessante aqui na nossa região, que é uma cooperativa de agronegócio, né, é a segunda maior cooperativa que nós temos na América Latina, que é a Cocamar, onde eles têm uma metodologia muito forte no gerenciamento de projetos. E todas essas ações, tudo aquilo que eles colocam para o mercado, tudo aquilo, os produtos que eles lançam, tudo aquilo que eles trazem como melhoria para os processos industriais, passa por uma metodologia, né, de gestão de projetos. E eles são muito fortes, né, nessa visão de estabelecer um processo, estabelecer uma equipe, estabelecer um orçamento, definir um escopo, definir os custos, né, o investimento que vai ser feito nesse projeto, assim como também definir o tamanho das equipes. Dependendo da complexidade do projeto, você vai tendo também equipes maiores e equipes menores, né? Então, essas são empresas que têm isso dentro do seu DNA e isso faz com que você tenha dentro da estrutura organizacional diferentes arranjos, né, ou diferentes níveis funcionais que um profissional pode ir subindo, né? Então, você começa como especialista, depois passa para um gerente de projeto nível 1, chega ao nível 3, você vira o gerente do programa de gerenciamento de projetos. Vocês percebam que a demanda desses profissionais nas empresas, né, ela vai dependendo, né, vai depender muito da cultura como é que a empresa incorpora isso nas suas rotinas, né, e por isso que eu comento que essa é a maior oportunidade que nós temos hoje dentro das nossas organizações. Por quê? Porque não existe um processo... ainda há um espaço muito grande para que essas empresas possam construir os processos que são necessários para você gerenciar um projeto. Né? Então, dentro disso, né, vocês têm um futuro, né, promissor aí, né, até você chegar a diretor, né, da área, né, da gestão de projetos. Então, quando você começa a subir e ter cargos mais administrativos. Então, eu trago aqui a título de curiosidade, vocês podem pesquisar isso depois, né, nesse relatório, né, onde faz uma pesquisa anual sobre o número de profissionais. É claro que esses ganhos financeiros, né, dos profissionais do gerenciamento de projetos também depende de outras variáveis, como o tipo de projeto, o orçamento, né, que você tem para você gerenciar esse projeto. Então, orçamentos maiores, né, dedicados a um projeto, consequentemente, demanda equipes maiores, consequentemente, envolve mais profissionais, né, da área de gerenciamento de projetos, consequentemente, você vai ter uma remuneração melhor. Assim como também o tamanho das equipes, isso aqui tem a ver exatamente esse orçamento que é disponibilizado para gerenciar o projeto, para executar o projeto. Né? Assim como também vai depender muito da certificação desses profissionais. Então, vocês têm aí um leque, né, um papel, né, um campo muito grande de atuação. Isso olhando apenas a questão financeira. Mas aqui, né, vocês vão perceber que já são alguns elementos que são importantes, né, dentro do gerenciamento de projetos. Que o quê? O orçamento é uma peça fundamental, né, a gestão das pessoas, que é a equipe, e aí você pode ter várias equipes. Você pode ter equipes, né? Se você tem projetos de pequenas melhorias, provavelmente você tem equipes, né, que são caracterizadas com pessoas dos setores funcionais. Então, você vai ter a equipe do pessoal da produção, a equipe de manutenção, a equipe de finanças, né? Então, essa é uma estrutura. À medida que esses projetos, né, eles vão aumentando a complexidade, você vai tendo
outro tipo de equipe, por exemplo, uma equipe matricial, que a gente chama, que é quando você tem um gerente, né, de uma área da empresa com, né, operadores ou profissionais dos setores operacionais. Para quê? Para você trazer experiências, para você trazer um tomador de decisão e você dar mais agilidade ao projeto. Assim como também você vai ter projetos estratégicos, que comumente aí são formados em equipes a partir dos gestores, a partir de diretores da empresa, e esses diretores são os que vão dando, definindo quais são os investimentos, quais são o portfólio, né, de projetos que você vai executar, não é, ou que as equipes vão executar. Então tem várias terminologias, né? A certificação também é outro elemento importante, né, dentro da construção desse conhecimento, né, ou desses avanços, desse ganho de conhecimento que você pode ter. Então tem um material bastante denso sobre isso, acho que eu recomendo para vocês, né, poderem fazer uma leitura, facilmente vocês encontram isso na internet, e aí você vai entender um pouquinho, né, para vocês terem como referência. Claro que aqui a gente está falando do Brasil, né, dentro como com todos os estados envolvidos, não é algo que dá para perceber, né, que existe um processo muito inicial dentro das empresas, né, ainda existem oportunidades, né, ou a maioria das oportunidades estão para os profissionais que estão como no nível 1 de gerente de projetos, como dos especialistas, né, que são aqueles que estão em estágios iniciais, né, ou em estágios de início, ou adquirindo, né, experiências novas no desenvolvimento desses projetos. Assim como também, né, vocês vão perceber que, à medida que vocês vão ganhando experiência, né, essas oportunidades financeiras elas vão melhorando. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês podem também buscar essas oportunidades, pode fazer uma varredura, né, no mercado de trabalho. Entra aí no LinkedIn, você vai perceber o quanto que tem oportunidades nessa área de gerenciamento de projeto, o quanto que as empresas estão buscando profissionais especializados nessa temática. Aqui eu trago para vocês já um pouco, não é, sobre que cenário que vocês vão enfrentar dentro do gerenciamento de projetos. Como eu mencionei para vocês, existe uma figura que ele é muito emblemática em qualquer gerenciamento de projetos, que é o quê? Que a gente conhece como triângulo de ferro. São 3 elementos que vocês têm ou que a gente lida no gerenciamento de projetos. O primeiro deles é custo, não é? Um projeto, algo que fique claro, um projeto tem início, meio e fim, não é? Então, você pode ter processos contínuos, né? Então, dentro de uma gestão de projetos, você tem processos que são responsáveis por gerenciar os projetos. Mas um projeto, ele tem um objetivo, ele tem um cronograma, ele tem um recurso e, consequentemente, você tem um investimento ou um custo relacionado a esse projeto. Essa é a variável